Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. A gente está começando agora mais uma temporada, a temporada 2020, e é sempre um prazer realmente fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, trazendo um abraço aqui da equipe da TV Banqueta, da equipe do Cultura Geral, desejando a todos, né, um feliz ano novo. 2019 foi um ano desafiador, né? 2020 não vai ficar para trás, né? E a gente está começando agora esse novo projeto, essa nova etapa do Cultura Geral. Teremos um cenário um pouco modificado. E nesse diapasão, a gente vai discutir aqui uma das situações que tem nos preocupado muito, tem preocupado muito a sociedade brasileira, que é o aumento da violência contra as mulheres. Nós tivemos aí, pelos dados estatísticos, em 3 anos, 3.200 feminicídios. Então, a gente precisa discutir essa situação das mulheres, precisa dar voz a essas mulheres, né? Envolver toda a sociedade nessas discussões, que são discussões importantíssimas para a evolução da nossa sociedade, de fato, né? Outro assunto que a gente vai tratar aqui é a violência urbana, né? A gente precisa tratar da violência urbana. É um assunto que tem trazido à baila também essa coisa da privatização do espaço público, né? A rua é o lugar de convivência, a rua é o lugar, ela tem que ser, os espaços públicos, eles têm que ser valorizados. E a gente precisa ocupar os espaços públicos, né? As pessoas que precisam, que não têm tanto recurso para poder divertir e não tem muita coisa para poder fazer, até por causa de grana mesmo, precisa ocupar os espaços públicos, né? E as políticas públicas também precisam ser bem elaboradas para que essas pessoas se sintam seguras no espaço público e a violência urbana vai acabar sumindo de alguma forma. Mas o que está aí, inclusive, é pauta do programa de amanhã, que é essa questão da violência urbana e a sociologia do crime. Então, a gente precisa trabalhar todos esses aspectos para a gente não perder essa convivência do espaço urbano. Então, é uma outra discussão que a gente vai ter aqui durante esse ano. A gente costuma discutir várias vezes o mesmo tema. Uma outra discussão que a gente vai ter aqui é o assassinato da população negra, né? Mais ou menos em torno de mais de 70% da população morta de forma violenta por homicídio, alguma coisa nesse sentido, são negras. Então a gente precisa discutir isso, o genocídio, né, da população negra. Os dados estatísticos entre 2003 e 2012 trazem para a gente que foram mortas nesse período 320 mil pessoas negras, né? Então a gente precisa discutir isso e discutir muito fortemente mesmo, né? A população negra tem sido vítima de muitos ataques, né? E o racismo estrutural, que é uma coisa que nós aqui do TV Banqueta, do Cultura Geral, temos discutido muito, 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 que é o racismo estrutural. Tivemos um caso até aqui no futebol amador, aqui em Nova Lima. Então a gente precisa discutir e desenvolver essas conversas. A gente não vai fugir desses assuntos, não, tá? Outro assunto também, que é um assunto pesado, um assunto chato, mas um assunto que a gente precisa tocar nele, trocar muita ideia, tocar nesse assunto, falar bastante, alertar os pais, alertar as pessoas, né? E socorrer principalmente as crianças. As crianças estão sofrendo muito com abuso de todas as ordens e o principal, que é o sexual. Em torno de 52% das crianças entre 1 e 5 anos de idade têm sido sistematicamente abusadas. E isso é abusado por parentes próximos, pai, vizinhos, primos. Então a gente precisa tocar nessa ferida, precisa discutir isso, e a gente vai trazer aqui psicólogos, pedagogos, advogados, delegados, autoridades, juízes, para a gente poder discutir essa situação, porque a gente precisa defender as nossas crianças, né? O mal que isso causa é irreversível na formação infantil. Então é um assunto que nós vamos tocar o dedo na ferida também com muita força aqui no Cultura Geral e na TV Banqueta também.
Outro assunto que tem mexido com a população e é tido como uma doença do futuro é a depressão. A gente já tem discutido todos esses assuntos que eu tenho falado aqui, a gente tem discutido ele já desde a época do rádio, a gente tem discutido isso, mas aqui na televisão a gente tem amplificado mais essa discussão, muito mais. E a gente vai discutir essa situação também da depressão em crianças, da depressão no adulto, as condições da depressão, o que a depressão pode levar, né? E como que as pessoas têm se relacionado, né, com esse fenômeno, que é essa introspecção e essa forma de ver essa doença psíquica. Então, é outro assunto que a gente vai tocar aqui muito forte também. A gente não vai falar só de tristeza, a gente vai falar também de música, vai falar de teatro. Teatro é um assunto que a gente vai falar muito nessa nova temporada, porque a gente está conversando muito com o Gleice, está conversando muito com a Secretaria de Cultura também. Então a gente vai falar muito de teatro nessa situação. E esse ano eu faço questão de homenagear aqui o nosso artista maior, ator, Paulo Lisboa, e através dele abrir esse espaço para a arte cênica no nosso programa, porque a gente precisa da arte. A arte é a mola mestre, né, não só da resistência, mas da diversidade cultural de um povo, né? Um povo que não tem e não se enxerga dentro da arte, ele está fadado a cometer erros históricos, como nós vimos agora há pouco tempo, né? O até então antigo secretário de Cultura Nacional fazer apologia ao nazismo. Então a gente não pode passar por isso e a gente precisa manter a nossa arte, a nossa cultura viva, ativa, porque é ela que dá o norte e alivia as nossas dores. Outro assunto que nós vamos tratar, que é a música, a gente precisa tratar, já fiz aqui algumas pautas com o Bauchita, conversamos com Wagner Tiso, fizemos pautas importantíssimas sobre música aqui na nossa cidade, ligando ao hip hop, ligando a várias coisas, várias correntes, mas a gente vai fazer essa pauta mais amplificada. A música mineira, ela é a base, talvez, uma das principais bases da música popular brasileira, assim como a bossa nova. Então, trazer esses assuntos aqui, conversar com essas pessoas, abrir espaço e tentar remontar esse espaço cultural para que a gente se sinta mais pertencente à nossa cultura e, de certa forma, não aceite tanto essa sobreposição de cultura que tem acontecido, que são culturas de massa, né, que vêm com vários tipos de ritmos e tal, com poucos ritmos, mas com uma amplificação muito forte dos ritmos, vamos chamar assim de monorritmos, né? São ritmos que não liga muita coisa, então é uma batida só. A ideia é trazer e fazer um caldeirão cultural aqui, musical, para a gente poder discutir essa condição da música mineira. Outro assunto que nós vamos tratar, o Zaqueu já está acertado, a gente vai voltar com a pauta da arte das ruas. Eu acho que a arte urbana, a ocupação do espaço público, discutir o urbanismo e a cultura, a arte, o desenvolvimento intelectual que pode partir daí, o grafite, o hip hop, DJs, batalha de DJs e por aí vai, tantas outras coisas, né? É muito importante, muito importante. Então, dar voz e visibilidade para esses meninos. Nós trouxemos aqui no Cultura Geral um menino, o Max, que está fazendo muito sucesso, né? Nós abrimos espaço aqui na época do Arte das Ruas. Ele falou, ele até emocionou no dia que ele esteve aqui, ele falando do grafite na vida dele, como é que o grafite mudou a vida dele e tem mudado a vida dele. Virou um profissional de muito gabarito. Então eu fico muito feliz e muito satisfeito e a gente vai amplificar muito isso nesse período, nessa nova temporada. E para encerrar, é óbvio que não são só esses assuntos, virão mais, mas eu quis fazer a abertura hoje do Cultura Geral para a gente ter essa noção ampla do que a gente vai fazer aqui. Para a gente encerrar só essa chamada, a gente vai falar de arquitetura, né? Nova Lima, que é um acervo muito grande, por exemplo, de Art Deco,
e a gente precisa tratar desses assuntos, trazer os arquitetos aqui, falar de urbanismo, falar de arquitetura urbana, falar das possibilidades de arquitetura na construção civil, né? E a gente precisa tratar desses assuntos que também faz parte do cotidiano e vai ficar para a história e para a formação cultural da nossa sociedade. Então, basicamente, é isso que a gente vai, no início, discutir, além do direito, tá, gente? A gente vai discutir muita coisa ligada ao direito, isso não precisa nem falar de tantas pautas que a gente vai ter aqui, mas a gente está tentando trazer aqui outros elementos para poder completar os quadros aqui do Cultura Geral, como era já em outras épocas, né? Fica aqui o nosso abraço, desejando um feliz ano novo. Espero vocês amanhã com a primeira pauta, que é violência urbana e a sociologia do crime. Um grande abraço, até amanhã e espero vocês aqui no Cultura Geral às 17h20. Um beijo a todos vocês.